Estamos ao vivo, minha gente. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigada pela confiança no meu trabalho. É uma alegria sempre estar aqui. Eu já vou ficando esperando a quinta-feira, ansiosa para ver quem vai estar, quem que vai chegar, quem que vai conversar. Falando em instrumentos indireto. Instrumento, gente, é aquilo que a gente utiliza para o nosso trabalho. O assistente social também utiliza instrumentos, tá? Os instrumentos são ferramentas que nós utilizamos. Só que nós não utilizamos serrote, martelo, nós não utilizamos faca, sei lá, não utilizamos esse tipo de instrumento, nem instrumentos musicais. Nós utilizamos os instrumentos próprios do serviço social, e onde a gente vai conhecer a realidade das pessoas, conhecer as famílias, conhecer o contexto sócio-histórico. E os nossos instrumentos podem ser diretos e indiretos. E hoje o instrumento que a gente vai utilizar, eu disse que é um instrumento indireto. Isso quer dizer que é um instrumento escrito, de maneira escrita, onde nós vamos colocar o nosso conhecimento de forma escrita. Vamos falar sobre parecer hoje. Me baseei em vários autores nossos que vocês conhecem. Eu vou citando aqui os autores que eu utilizo, porque eu acho importante trazer de onde que eu tiro as informações, de onde que eu tiro os fundamentos aqui para minha aula. Já curtam essa aula, não esquece de curtir. Se quiser também copia o link e envia para os amigos e as amigas aí, para os colegas que precisam aprender sobre parecer social. Gente, eu já vi juiz devolvendo laudo por conta de parecer mal escrito. Eu vou trazer informações aqui para vocês, tá? Concretas. Então, bora aprender a escrever parecer social hoje. Vocês nunca mais vão esquecer como fazer um parecer social. Hoje eu vim preparada, hein, gente? Ó, 1 litro. Se prepara que eu vou falar até. Olha só, então, parabéns àqueles que acertaram. Hoje vamos falar sobre parecer social. Eu percebo que é um tema que gera muitas dúvidas. Como elaborar um parecer? Como começar um parecer, como escrever, o que colocar, o que é adequado, o que não é adequado. Eu percebo que há muita dificuldade na hora de produzir um parecer social. Então, a gente vai abordar esse assunto. É uma dificuldade assim, muito recorrente, inclusive lá no direct do meu Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, depois vai para lá. Trago conteúdo todos os dias nos stories, nos posts, no Reels. Respondo direct também, sou super acessível. Hoje tem uma aluna nova aqui que me conheceu lá, perguntou e eu respondi imediatamente para ela. Falou, meu Deus, você responde e rápido. Então, sim, respondo, sou muito acessível. Então, eu recebo muito essa dúvida a respeito de parecer. Como fazer um parecer? É uma dor muito grande que eu percebo aqui de muitos profissionais do serviço social. Então, no Google, quando você coloca lá o que é parecer, o que ele vai trazer para você? É um pronunciamento por escrito de uma opinião técnica, que deve ser, claro, assinado, datado, deve conter o nome do profissional, do registro, tudo, e é emitido. Um parecer, gente, sempre é emitido por um especialista sobre determinada matéria, determinada situação que exige um conhecimento técnico, tá? Então, o Google traz essa definição, que é um pronunciamento por escrito de uma opinião técnica que exige o quê? Um conhecimento técnico, um conhecimento de uma matéria específica. E nós temos conhecimento em matéria de serviço social. Nós temos conhecimento técnico em serviço social. Nós emitimos a nossa opinião técnica com relação a esta matéria, que é aquilo que nós temos conhecimento. Então, o que é o parecer, gente? O parecer, ele emite uma opinião técnica a respeito daquela matéria que você conhece. É uma manifestação. Ela precisa ser breve, objetiva, clara, sucinta, concisa. Eu já peguei parecer de 3 folhas, gente. Não sei se isso é breve, mas enfim, vamos lá. Você precisa ser breve, objetiva, clara, concisa, porém não pode ser superficial, tá? Não é porque tem que ser breve que você vai fazer 3 linhas lá e pronto, acabou. Outra coisa, a gente também não pode utilizar expressões com discriminação,
com preconceito, a gente precisa tomar cuidado, inclusive, com a nossa linguagem, tá? Você vai dar a sua opinião técnica, dizendo ali, naquele parecer, o que parece ser melhor para a condução daquela situação. Porque você está analisando uma situação, você está conhecendo uma realidade. E aí você vai identificar o que parece ser melhor para minimizar aquela situação, por exemplo, de desproteção que você está acompanhando. Então, olha só, o parecer ele deve conter sugestões de novas ações que precisam ser desenvolvidas. O professor Charles Toniolo, é um que eu gosto muito também quando fala bastante de relatório, ele traz que o parecer ele deve conter sugestões de novas ações que precisam ser desenvolvidas junto àquela situação, buscando a transformação daquela realidade. Ou seja, ele traz que é uma conclusão, é uma indicação de alternativas possíveis para enfrentar aquelas expressões da questão social. A partir de uma análise crítica, fundamentada sempre do ponto de vista do serviço social, você vai fazer o quê? Dar sugestões do que é possível ser feito para que haja transformação daquela realidade. Charles Toniolo traz isso para a gente. Então, o parecer social, ele traz uma análise, gente, sucinta da realidade, daquela situação em questão, daquilo que você está avaliando, conhecendo, estudando, sempre baseado nas dimensões teórico-metodológicas, ético-política e técnico-operativa do serviço social. Não dá para a gente atuar de forma dissociada das nossas dimensões. Tudo o que a gente faz passa pela dimensão teórico-metodológico, ético-política e técnico-operativa. Então, continuando, ou seja, o que ele está trazendo aqui sobre o parecer social? Você vai colocar a sua conclusão ou você vai fazer uma indicação de quais são as possíveis alternativas para o enfrentamento daquelas violações de direito, para aquela situação de desproteção, situações socioeconômicas por falta de acesso à renda, falta de medicamento de alto custo. Hoje a gente estava fazendo um parecer, por exemplo, de uma situação de uma pessoa que estava precisando de medicamento de alto custo. Então, seja qual for a demanda que você for chamado para atuar, você vai ter que opinar, você vai ter que dar o seu parecer. Na maioria das situações, você precisa dar o seu parecer. A depender da finalidade do atendimento que você está fazendo, vai ter que dar o seu parecer. Quais são as sugestões que podem ser feitas ali? Quais são as novas ações que você pode fazer naquela realidade para que seja minimizado as expressões da questão social, por exemplo? Né? Eu sempre falo, né, quando eu dou aula de parecer, que eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim que o parecer é o momento que o profissional aparece. Ela fala, é o momento que ele aparece. Por quê? Porque ele vai se pronunciar. Ele vai dar a sua opinião naquele assunto. E não é qualquer opinião, tá, gente? É uma opinião técnica. É uma opinião fundamentada nos nossos conhecimentos, tá? Não é o eu acho, o eu penso. Não, tem que ter fundamentação, tá? Lá baseado nas nossas dimensões que eu acabei de falar. Não é qualquer opinião, tá? É uma opinião técnica e fundamentada. Parecer social, ele tem que ser fundamentado sempre do ponto de vista do serviço social, tá? Com base nos conhecimentos, formulado a partir daquela demanda central para a intervenção do profissional. O pessoal perguntou outro dia sobre nomenclatura aqui. É parecer social, parecer em serviço social, parecer em matéria de serviço social. Depois eu vou mostrar aqui também onde eu tirei base dessa aula. E lá utiliza-se os dois termos, parecer social e parecer em serviço social, tá? Não tem muita diferença aqui, você pode utilizar esses dois termos, tá? Então, o parecer implica, gente, em dar opiniões sobre aspectos que são da nossa competência, da nossa profissão, daquilo que nós temos como conhecimento, das legislações sociais que nós estudamos, das bibliografias que nós conhecemos. Dar a nossa opinião técnica vai ser sempre fundamentado e baseado nesses aspectos, que é competência nossa, é competência do nosso trabalho. Tá? Então, por exemplo,
O fato de você dar um parecer social conclusivo, ó, presta atenção aqui, gente, por favor. Isso daqui, inclusive, tá no conteúdo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O fato de você dar um parecer conclusivo não significa necessariamente que você vai indicar a medida legal a ser tomada. Eu estou falando aqui especialmente agora, abre uns parênteses, para os peritos judiciais, por quê? O que acontece? Eu vou dar um parecer conclusivo e indicativo, mas eu não vou determinar o que vai ser feito. Eu vou dar sugestões, eu vou dar indicações, eu vou dar indícios do que pode vir a ser feito, tá? Quem decide o que vai fazer ali é o juiz. No início da aula eu falei que eu vi laudo sendo devolvido e eu vou explicar melhor aqui para vocês, falando aqui principalmente a peritos e peritas nesse momento, que essa aula de parecer é para todos os assistentes sociais de qualquer espaço socioocupacional, tá? Não é só exclusivo para peritos que atuam no sócio jurídico. Esse momento é específico porque nós, assistentes sociais, não temos autonomia para, no nosso parecer social, escrever que estamos... depois da avaliação e tal, não sei o que, o benefício deve ser deferido. O benefício tem que ser deferido. Ou então dizer ao juiz que ele deve conceder o benefício. Gente, eu tenho visto uma preocupação muito grande de assistentes sociais que fazem especialmente perícia para o juizado federal especial e trazendo essa carga de decisão para si, como se nós tivéssemos que dar alguma ordem para aquilo que o juiz tem que fazer. E não é assim. Cuidado com o parecer que você tem escrito para juízes. Nós não deferimos benefícios, nós não dizemos ao juiz que ele deve deferir o benefício. Nós não estamos ali para determinar coisa nenhuma, tá? De jeito nenhum. Esses tempos, uma colega veio falar comigo no direct que o juiz devolveu o laudo dela. Devolveu porque ela tinha escrito de uma forma muito direta, muito, como que eu vou dizer? Determinada, determinando que ele deferisse o benefício. Ela falou, mas a pessoa atendia todos os critérios, tanto de renda como de deficiência, de necessidade e tal, então ela escreveu que deveria ser deferido. E neste caso o juiz devolveu porque ele falou, quem determina alguma coisa aqui sou eu. Então, de fato, gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês é para a gente alinhar a nossa linguagem. A gente usa muito, por exemplo, o termo sugere-se que seja concedido, porque, de acordo com o estudo realizado, assim, 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 a pessoa atende os critérios. Mas tem juiz que não gosta nem da palavra sugere-se, tá? Só na verdade, acho que um caso que chegou para mim nessa situação, que ele pediu para não usar o termo sugere-se. Então, assim, a maioria dos pareceres, a gente utiliza o sugere-se em todos os espaços praticamente, porque a gente sempre está falando com outros profissionais praticamente da nossa área. No entanto, no judiciário, ali na área sócio-jurídica, a gente precisa tomar esse cuidado de como você vai enviar um parecer para o juiz, tá? Então, a maioria a gente usa, sugere-se que seja feito isso, isso, isso. Sugere-se, né, o que parece ser melhor naquele momento, quais são as alternativas. Então, praticamente todos utilizam esta palavra, né, no caso aqui. Mas existe um posicionamento, pelo menos de um juiz de um estado aí, que não queria que usasse nem isso daqui. Então, tomem cuidado. Não é porque eu vou dar o meu parecer conclusivo, inclusive ali naquela situação, que eu vou indicar ou determinar qual é a medida que ele tem que tomar, tá? Então, só tome cuidado aí, falando assim especificamente para quem faz perícia social, tá? Então, aí você pode estar se perguntando, então, o que eu devo escrever? O que eu vou escrever? Como que eu vou fazer? A professora Fávero, ela fala que a gente deve expressar claramente a perspectiva profissional em relação àquela situação. Nós vamos dar indícios do que é melhor para ser feito naquele momento. E aí o magistrado vai decidir. Nós vamos trazer ali e apresentar todas aquelas situações que nós conhecemos de forma analisada, de forma fundamentada, mas é ele quem vai decidir. A professora Fávero, ela diz ainda que nós
temos que nos posicionar sempre do ponto de vista do serviço social. Nós vamos expressar uma opinião técnica com base no que foi possível avaliar ali naquela situação e concluir naquele momento, sempre com relação, sempre a respeito daquela situação que foi analisada. Então, é a partir dali que nós vamos nos posicionar baseados sempre no ponto de vista do serviço social. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!